É com muita alegria hoje que a gente começa o nosso podcast para falar de família, para falar de adoção, para falar de história. E hoje tem uma pessoa especial, baiana, da terrinha. E eu vou desde já, para aproveitar essa pessoa, apresentar para vocês. Muito bem-vinda, Adriana. É um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada. O especial deixa por você, né? Por sua conta. Obrigada. E a baiana, eu só queria ser a soteropolitana, né? Nascer mesmo na Bahia pra ser do ovo, com gema clara e tudo, mas tá tudo bem. Vamos conversar porque a Adriana é importada, né? Vamos dizer assim, veio da Bahia. Me explica aí essa história que eu também até hoje não tô entendendo. Para esclarecer muito bem, nós trabalhamos um do lado do outro, trabalhamos na empresa Baxi e graças do Grupo Nutri. E graças a Deus a gente, literalmente, a adoção é o nosso algo em comum. A Adriana também é filha adotiva. A Adriana também tem um monte de história. E eu falei, vamos partilhar essas histórias comigo? Ela falou, vamos. E aí ela contando, você me contando antes. Eu tive que insistir, né? Ele trabalhando junto comigo, eu que tive que pedir, tá? Mulher difícil pra trazer aqui com data, é complicado. E ela tava me falando, por que como que é? Soteropolitana. Nasceu na Bahia. Quem nasceu na Bahia, na capital, é soteropolitana. É um baiano legítimo. Eu já sou já sou aquela baiana lá do interior. Lá. De qual cidade? Cidade de Casa Nova, Bahia. Vizinho a Petrolina, Pernambuco. Ó pra você ver o negócio. Isso é Brasil, né? E aí, se você for pro outro lado, você vai pra Remanso, Bahia. Então, literalmente, assim, a gente tá... É só questão de 60 quilômetros para Petrolina. É quase um Pernambuco. Nossa, tá, deu um pulo então, sim, caiu pro outro lado. Sim, caiu pro outro lado. E você falou, Casa Nova, você me contava, é uma cidade pequena, mas sim, tem um monte de coisa lá que você tava contando para mim esse dia. Se eu for contar da adoção é uma coisa, se eu for contar a história de Casa Nova, aí já vai ser outra história. É porque eu moro na Casa Nova nova, mas já tivemos a Casa Nova velha. Então, essa história assim, é incrível. Eu não vou prolongar aqui, senão a gente vai ficar o dia aqui todo. Mas é isso, Casa Nova nova. Já só tem o quê? 40, 50 e pouco. Acho que nem chega a ser de 50 anos, tá? Mas a nova pelo motivo do quê? Devido à construção da barragem de Sobradinho. Várias cidades foram inundadas. Entre elas, Casa Nova está no meio. Então, as pessoas que moravam, minha mãe adotiva, morava na Casa Nova Velha, mas a cidade foi inundada. Então, teve que mudar para uma totalmente que não tinha nada, mato totalmente. E lá foi que começou tudo. As pessoas foram, e os vizinhos que eram lá acabaram sendo vizinhos, porque foi escolhendo. Escolhe qual lugar você vai ficar, mas não sabia onde era. A gente acabou caindo no centro mesmo, ali com os mesmos vizinhos que ela tinha lá na outra cidade. Eu sou da Nova, tá? Eu nasci na cidade nova. Casa Nova. Ok. Tá? E o que me acontece numa baiana vir pra Maringá, então, no Paraná? É uma loucura. Nem eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar em Maringá, no Paraná. Meu irmão por de sangue, biológico, parte de pai e mãe. Ele mora aqui, ele já tem 8 a 9 anos que mora aqui. E em uma dessas conversas, apesar da gente não ter convivido, não ficamos juntos, porque eu convivi com a minha mãe até os 3 anos, de 3 a 4 anos de idade. E meu irmão foi criado por minha avó, a minha avó materna. Sim. Ela foi quem ficou com o meu irmão. O meu irmão já foi recém-nascido mesmo. E ele é mais novo do que 1 ano. No registro 2, mas ele disse que só tem 39, ele tem 40, tá? Tem uma a mais. É uma a mais, ele não quer dizer não. Olha os irmãos aí, criando. Então, ele veio pra cá. Minha avó, ela é uma pessoa que ela gostava muito, tipo... Ela tava em Casa Nova, depois ela já mudava, ela veio morar em São Paulo, né? E de São Paulo, aí meu irmão, quando ele já ficou adolescente, ele mudou pra Minas. Aí conheceu uma moça lá, casou, ficou trabalhando em Minas e acho que acabou um noivado por lá, veio aqui para Maringá. Nem eu sabia. Quando ele teve uma vez em Casa Nova, ele estava em Minas. Quando ele retornou, que eu liguei e falei com ele, não, tô aqui em Maringá. Eu disse, mas aonde? Você não ia construir? Não, ele já estava.
em Maringá. E ele sempre me convidava, até que um dia eu disse, vou lá conhecer, eu vim para conhecer. Eu disse, se eu vou, fiz as malas com a intenção de tipo, se der certo eu fico, se não, se eu conseguir um trabalho, eu cheguei em novembro, que esse mês fez 4 anos que eu moro aqui em Maringá, e quando foi em fevereiro, eu consegui o trabalho na Nutri. Vocês somos Baxi, mas você é Baxi, Grupo Nutri, eu sou Nutri. Não, sou Grupo Nutri. Consegui o trabalho, onde até hoje, graças a Deus, estou trabalhando. E o sotaque não perdeu até hoje? Não, nem quero, gente. Esse sotaque, nem quero perder meu sotaque. Essa é a minha origem, é essa aqui, é o meu sotaque. Todo mundo que olha para mim... Mas é de onde mesmo? Você é de fora, né? É baiano, meu filho, aqui. Baiana arretada. E eu falo, a graça que pra mim foi, vou ser muito bem sincero, é que eu também vim de fora, vim de Sorriso, no Mato Grosso, vem pra cá e também consegue uma vaga de emprego num local. E aí que eu falo que é a graça de Deus, e pra quem nos vê, e pra quem vai assistir depois e tudo mais, também é filha adotiva. Sim. E aí a gente vê e fala sobre adoção e escuta muita coisa ruim, e aí eu já quero não perder muito tempo contigo. Quero saber a história dessa mulher. Porque assim, o pessoal tem muito medo sobre a adoção no sentido que, mas se vir com problema, mas não vai dar certo, mas vai me rejeitar depois de grande, mas o pessoal coloca tanto medo, ou eu costumo falar, tanta paranoia na cabeça, né, que fica ali. E aí eu gostaria de perguntar, assim, quando eu te vejo, eu vejo em você, eu vejo a sua mãe. A Dona Dá, né? A Dona Dá. A Dona Dá, pra deixar bem claro que não é mãe. Mãe, quando eu tô com raiva dela, eu faço, mãe, me escute. A mãe, quando tá com raiva da gente, chama pelo nome. Sim. E eu chamo ela, mãe, aí se insistir muito e não olhar, eu pego e dou Madalena, que nem ela faz, mas não. É Dona Dá. E essa é a minha forma carinhosa de chamar. É Dona Dá sempre. E a Dona Dá e o... Vozinho. É só para que as pessoas entendam. Dona Dá hoje está com 90 anos. 90 anos, uma senhora de 90 anos. E o vozinho, o meu pai, está com 96. Então, assim, quando eu cheguei, eu já sabia que não era filhos deles, né? Eu tinha 3 anos, a 4, mas por incrível que pareça, eu hoje sou mais fácil de esquecer o hoje, o atual, alguma coisa que eu fiz, mas eu não esqueço nada daquele tempo. Eu tenho lembranças assim, nítidas mesmo, de tudo. Da chegada na casa, você fala? Da chegada na casa eu conheci eles através, na realidade, Dona Dá e vozinho foram que me adotaram, mas foi através da minha irmã, da Laíse, que é mais velha. Ó a história, calma, eu preciso entender isso. Entenda. A Adriana chegou na casa de Dona Dá e no vozinho, lá em Casa Nova, na Bahia. Isso. Por qual motivo? O que aconteceu? Então, eu convivi com a minha mãe. E a minha mãe, minha mãe biológica, ela trabalhava em casas de família. E eu lembro de algumas pessoas que ela trabalhou na casa, tipo uma vizinha, digamos, a 30 metros de distância, que ela trabalhava. E eu lembro assim, que ela cozinhava e tinha aqueles beiços que bota do lado, porque eu ficava chorando, então eu tinha que vê-la. Esse é o tipo de afeto que tinha, que eu vejo. Flash, a lembrança que você lembra disso quando pequena dela? Quando pequena dela. É outra coisa que eu vejo. Aí nós fomos morar numa casa mais pertinho, que era só, pulava da casa da minha casa, lá em Casa Nova, para outra casa, só pulava uma casa na próxima onde minha mãe trabalhou. E trabalhava e tinha um jardim na frente, com um murinho baixo, grade. Então, eu ficava sentada ali na varandinha fora, isso pequena, e minha irmã Laíse passava, a Laíse é minha irmã adotiva, passava e disse que eu chamava ela. Isso eu não lembro muito, assim, eu via, tem alguns flashes. Ei, mulher, gritava e dava tchau. E as meninas viram, minha mãe era muito nova na época que me teve, acho que com uns 18 anos, por aí. Então, sua mãe biológica? Minha mãe biológica. Então, ela ainda era... acho que nova, apaixonada pelo pai. E meu pai tinha um clube dançante, né? Que lá antigamente tinha aqueles clubes que contratava banda e tudo. Sim. Ele cuidava e ela ia para essas festas. Ela ia para essas festas e ela me levava. Não que me levava para a festa. Eu tinha um tio, irmão da minha avó,
que no caso era tia dela, no caso meu tio-avô, Sim. Tá? Só pra você entender. Eu descobri essa agora. E ele vendia aqueles carrinhos de pipoca, de bala, sabe, na frente do lugar. Então ela me deixava com ele enquanto ela ia lá pra festa. E em uma dessas, a Laís disse: Carminha, quando você for, deixa a Adriana aqui em casa com a gente. E aí, quando você passar, você busca. Ou então, no outro dia, quando você quiser, deixa ela dormir Assim na noite começou. aqui. E assim começou. Porque eu lembro, infelizmente, eu lembro de cenas de dormir até no banco da praça. Meu tio tava com carrinho, eu uma criança. Meia-noite, 1h, então eu dormia. Não acabava a festa, não vinha. E eu dormia assim. Então elas pediram. Eu disse, eu não queria chorar. Desculpa, é normal. Eu já sou chorona por vida. Eu hoje, gente, assisto tudo e eu choro. Eu sofro junto. Acho que a distância também de hoje tá fora dos pais. Acredito que dá uma... Isso é amor de filho. Amor Isso é saudade. Então, esqueci do lenço. Viu? E então foi isso. Começou assim. Minha mãe, a biológica, ela foi para Salvador a primeira vez. E ela me levou. Não conseguiu trabalho. Retornou. Foi a segunda vez. Conseguiu um trabalho. Mas não podia ficar com criança. E ela me disse, eu não vou deixar você numa creche, porque eu escuto tantas histórias de creche no capital, que ela pensou bem. Se for parar para pensar, eu não tenho nenhum cidade tipo... que eu não conheço. Não conhece. Então ela fez o seguinte, ela ligou lá para Casa Nova do trabalho e falou, pediu, minha mãe não tinha telefone, foi na casa da vizinha, falou, eu gostaria de falar com o seu Sérgio. Seu Sérgio é vozinho, meu pai. Seu Sérgio, o senhor poderia ficar com a Adriana enquanto eu trabalho e me estabeleço? Assim que eu me estabelecer, eu retorno e eu venho buscar ela. Ele disse, pode trazer. E assim foi feito. Ela veio, me trouxe. As meninas contam, nossa, Adriana, todos eles me contam. Ela sofreu na hora que ele deixou. Eu lembro das cenas. A gente na praça, ela foi pra pegar e disse que ela voltava, toda hora me abraçava, mas eu não tenho como dizer o sentimento, eu não tive nenhum. Não entendia na época, né? Não entendia isso. E eu já estava, querendo ou não, já estava apegada com eles. Já tinha um certo laço. Porque era novinha da casa, era a criança da casa. Então, acho que eu me tornava Lucrécia quando eu cheguei. A Lucrécia tinha 10. A Laís tinha 12. Tudo novinha. Então, assim, a Lucrécia e a Laís me cuidava, brincava. Eu acho que eu era a boneca que não tinha o menor. A irmã caçula chegou. A irmã caçula. E ficava, a gente tinha aquela proximidade. Eu lembro uma coisa que eu lembro muito. Por que Dona Dá? Todo mundo pergunta, por que Dona Dá? Porque quando eu cheguei, a minha mãe tinha uma barraquinha que ela vendia pastel, barraquinha de madeira e tinha bala. E todas as crianças iam comprar bala. Dona Madá, Dona Madá. Eu pequena tentando falar Dona Madá, não conseguia, era Dona Dá. E pelo Dona Dá ficou até hoje. O vozinho, a Laís me ensinou, chama vozinho. E eu acabei chamando vozinho. Chamo vozinho, mas é meu pai. O vozinho de carinho. O vozinho é a forma carinhosa de falar. Todo mundo diz, acho tão bonitinho quando você fala vozinho, você fala com aquele amor. Eu disse, mas é meu pai. O vozinho não é porque ele é meu avô, é porque é meu pai mesmo. E chama dessa forma. E foi assim. Aí ela ligou, veio. E se passaram 7 anos. 7 a 8 anos. Você já conviveu com a família? Já convivia com a família, ela não ligava, nunca ligou depois, nunca ligou, pelo menos que eu saiba, não. Sim. Que eu lembre, não. Se existiu essa ligação, se existiu essa carta, até lá em casa não chegou. Mas eu já sabendo que eu tinha uma mãe e o meu pai morava na minha cidade. O meu pai biológico morava na minha cidade, mas eu tinha medo do meu pai. Quando eu via meu pai, eu chorava. Alguma coisa. Porque eu lembrava de uma cena que quando a minha mãe foi atrás dele, comigo nos braços, pedir, acho que dinheiro, alguma coisa, ele deu um empurrão nela.
Eu lembro. Era à noite, ele estava numa boate que ele cuidava, e aí ele foi pedir, ele deu um empurrão. E aí eu acho que isso criou um trauma. E para eu tirar esse medo, foi muito, muito trabalhado. Ele ia ser o pai, ele não é um monstro, ele é isso, não sei o quê. Você tem que dar benção. Então, assim, tipo, quando eu encontrava, eu fazia benção, mas era benção e o meu canto. Ficava do lado dali, me prendendo para não... Mas antes eu chorava mesmo. Quando eu avistava, eu corria. Aí tinha uma senhora que ela tinha um supermercado e ela me colocava em cima do caixa e me enchia de bala. Eu não fazia gênero para ganhar as balas, não. Mas eu chega tremia, que eu chorava muito mesmo. E aí... Mas aí depois não. Foi convivendo ali todos os dias. Não via sempre. Era de vez em quando que a gente se encontrava, se esbarrava na rua. Tá, mas a sua... Hoje, a Adriana, mulher da menina, quando olha pra trás da menina, a tratativa da dona Dá, do vozinho, da família, das irmãs, para com a Adriana, teve alguma diferença? Teve alguma coisa? Não. É porque me perguntam... Pelo contrário, eu acho que eu recebi até mais amor. O que provocava meio que uns ciúmes. Ah, tudo é Adriana. Ah, tudo é Adriana. Tá, mas aí tinha o vozinho e mais quantos irmãos? 7. Mais 7? Mais 7. Eu sou a 8ª. Então você ganhou. Elas ganharam, eles me ganharam. Tipo, os meus irmãos eram mais velhos. Teve um dos meus irmãos, o Serginho, que dizia assim, eu sou seu pai. Você, quando eu chegar aqui, ele não morava mais com a gente. Eles já trabalhavam fora. Então ele dizia assim, ó, você me respeita, você me pede a bênção, safado. Ele fazia esse tipo de coisa, sabe? Coisa, mas assim, todos eles sempre me trataram bem, nunca com nenhum tipo de diferença. Só a Lucrécia, que era mais nova, tinha ciúmes. Porque quando o vozinho vinha da roça, a gente tem um sítio, morava na cidade e tem um sítio. A Lucrécia vai estar vendo isso? Vai estar vendo, depois eu vou mostrar. A Lucrécia, ela disse que não. Ela tinha ciúme, ela disse, agora depois que essa menina chegou, tudo é pra ela. Que meu pai vinha com aquelas frutas, cadê a Adriana? Aí traziam na sacolinha, sabe? Pra mim, depois de mim, foi a Nayana, a neta, a primeira neta quando nasceu, eu já fiquei pra trás. Não, mas aí é normal. Aí vai... Lucrécia, não tem problema nenhum, você é filho mais novo. Lá em casa é a mesma briga, mano. Mas assim, nenhum tipo de diferença. Pelo contrário, é como eu tô dizendo, eu acho que mais amor tinha. Como? É isso que me choca na realidade, e assim, e quando veio muitas mães, veio me perguntar, alguns pais, Matheus, mas eu tenho medo, eu tenho receio, ou deixa pra última instância. A dona Dá teve 7? 7. E se eu for falar de pessoas que passaram pela casa dela, meu Deus do céu, então... foram bastante. Tipo, quando ela casou, ela gosta sempre de comentar isso, quando ela casou, veio de brinde a sogra e um sobrinho. Já. Logo na largada. Logo na largada. E por incrível que pareça, esse sobrinho, que era sobrinho do esposo, depois foi embora, casou. E teve 5, se eu não me falha a memória, 5. Mas a esposa acabou morrendo cedo, infartou. E ficaram meninas. Tinha 2 mais velhas e tinha 2 mais novas. Uma de 3 e outra de 5. E ela disse que não ia deixar as meninas ficarem lá, porque eles caminhavam uma distância imensa para ter o que comer. Meu Deus. Para ir para a escola, porque o pai tinha que trabalhar. Sim. A mãe morreu. O pai tinha que trabalhar. Então, ele tinha que... Aí ela disse, não, pode trazer as 2 que eu cuido. E aí, além de mim, lá vem mais 2. E a Lucrécia foi lá, teve uma afetividade com uma delas, porque até a aparência se parecem, e acabou ficando. A Lucrécia também, quando casou, que foi embora para o Rio de Janeiro, já levou uma filha. Uma filha adotada, que hoje é filha, que já é vó, que tá a maior babação devido a isso. Mas é isso, então assim, e ficamos com a outra. Então a senhora Dona Madalena tem um coração imenso, que ela chegou uma vez assim, no meio de uma roça, e tinha aquele monte de rapazes trabalhando. Mas até hoje ela mora no sítio?
Hoje ela fica mais, não gosta. Vai ficar do vozinho? Mas ela fica, porque ela diz que já tá velho, meu pai já tá velho. E se ela não ficar, se alguém não estiver cuidando, ele não se alimenta como deve, né? Vai comer o que tiver sobrando ali na geladeira. E ela diz que não vai, não tem coragem de deixar sozinho. Ela gosta da cidade, ela é urbana. Até porque na cidade tem as coisinhas dela, as plantas que ela ama, e as plantas de flor, porque meu pai gosta das árvores, é árvore. É coisa que dá fruto. E ela não, gosta das plantinhas dela, de caminhar. E na roça ela fica mais meio que presa. Mas ela hoje praticamente tá vivendo na roça. Ela passeia. Ela disse, minha filha, eu passeio em casa e vou pra... Tá, mas você me... É o que eu falo. O professor Digão veio aqui e me falou, né? Eu não sou filho adotado. Eu adotei uma vez só. Foi um ato de adoção. Depois que eu adoto, tá diluído. Não, acabou. Sim, é filho. Sim. Ele me falou uma frase que me chocou. Quando você tem um filho, você não tem um filho igual eu tenho o Vitor. Tem 12 anos. Você não tem o Vitor há 12 anos. Todo ano você fala, o Vitor é meu filho. Não tá nascendo todo dia. E ele falava que eu não entendia porque todo filho adotado é sempre filho adotado. Não. A adoção foi um ato que eu estou com a criança. Adotei a criança. É minha e acabou. Sim. Foi diluída. A dona Dá, então, tinha esse coração imenso. E eu acabei, acho que meio que pegando isso dela. Eu fui trabalhar em uma creche, eu me apaixonei por uma criança, cheguei em casa e disse, acho que eu vou trazer um menino aí pra gente. Traga, minha filha, que a gente cuida. Mas você quem vai cuidar, eu ajudo. Mas você cuida, porque eu já tô velha, eu já não tenho mais punho firme pra reclamar. Coração. Do tipo, a Júlia, ela não tinha mais aquele entendimento de tipo assim, eu fiz, a Júlia tá precisando disso. Minha filha, você tem que fazer essa parte que eu não sei mais, eu não entendo mais. Tá, então é você quem tem que, sabe, do tipo, eu tinha que estar falando com ela, mas se quiser, até hoje, se a gente chegar e dizer que vai te levar um menino, ela quer. Tá, eu esqueci no começo, eu acabei esquecendo, me desculpem. Ô Célio, é pra assistir, hein, irmão? A Adriana é casada com o Célio, mas eu vou perguntar e aí você responde, depois você conversa com ele também. Se fosse pra Adriana chegasse hoje, você adotava hoje, tranquilo? Sim. Total. Na lata, sim? Na lata. Vamos. Sem pensar, se alguém chegar pra mim, o meu maior sonho... Sentar É que assim... Lá naquela época era mais comum. Hoje tem todo o processo de adoção por segurança. Mas se fosse para entrar na fila de adoção e... Você adotaria? Com certeza. O meu maior sonho era que alguém deixasse uma criança na porta de casa. Meu Aí Deus, eu sonhava com isso. Juro que eu disse, pô, é porque a gente... Porque somos pobres, ninguém vai querer deixar uma criança. Aconteceu esse caso na minha cidade. Um menino foi deixado na porta da casa, era um vice-prefeito, não foi deixado lá na casa. Mas é porque depois que a gente descobriu que o filho era dele também. Vamos lá. Casa Nova City, Elias. Como eu falei, se for pra gente ter assunto, vai ter muita história. Mas eu falo assim, uma coisa que é da Dona Dá, que passou pra você, que a gente tava conversando aqui também, é assim, e me perguntam muito isso, né? Matheus, que eu também conheci minha mãe biológica, a gente não tem muito contato, né? Tem mais 3 irmãos, mando mensagem, mas não é aquela coisa. Mas uma coisa, quando eu fui dar uma palestra, me perguntavam muito. Matheus, e se eu adotar e ele quiser conhecer a mãe biológica? E se ele quiser ir embora? Se ele quiser não sei o quê? Isso algum dia passou pela tua cabeça? Você tem contato... Como chama a tua mãe biológica, perdão? Carminha, Maria do Carmo. A Maria do Carmo, se tem contato, não tem... Na adolescência, que é um boom de coisas assim, como que era a Adriana na adolescência? Não, a Adriana buscou conhecer? Como eu disse, eu já conhecia. Então, eu lembrava dela. Sim. Bastante. Não tinha como não... Já tinha uns 3, 4 anos? Sim, tinha 3 a 4 anos, então eu lembrava dela nitidamente. É tanto que quando ela retornou, que ela bateu na porta de casa, eu reconheci a voz na hora e eu me escondi. Porque eu disse, veio me buscar. Tanto que tá gravada, né? Eu chorei de trás e as pessoas não conseguiam entender. Achavam que eu tava chorando de alegria porque a minha mãe chegou. Mas a minha mãe era um medo
Ela vir me buscar e dizer que ia me levar. Me tirar de quem eu já estava com 7, 8 anos. Aliás, 7, 8 anos que ela retornou. Eu já estava com 11 anos. Nossa. 11 a 12 anos, então, eu já estava... A mãe, o pai... Não, eles são a minha família. Quando eu falo minha família, que eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, eu estou falando da família que me acolheu, que me cuidou, que cuidou de mim. Não estou falando de... Eu tenho vários irmãos. Aí você me pergunta, Adriana, você tem quantos irmãos? Eu não sei ao fato quantos irmãos eu tenho, porque se for contar pelo meu pai biológico, só a esposa dele, ele tem 9. 9 filhos. Aí tem eu e o meu irmão, 11. Suspeitamos que tem mais algum. Então, assim, eu não sei ao todo. Agora, quem são os meus irmãos? Os meus irmãos são 7. Lucrécia, Daíse, Laís, Lisete, Serginho, Laerte e o Antônio. O Antônio já é falecido, mas eles são meus irmãos. Os filhos de Dona Dá. Os filhos de minha mãe. Os filhos de minha mãe. Eles são os meus irmãos, eles são a minha família. Tem o meu irmão aqui. Infelizmente, a gente não teve. Algumas vezes. O engraçado é, tipo assim... Mas você tem contato com a sua mãe biológica às vezes? Um oi no WhatsApp. Bom dia, tudo bem? Esse é o contato. Não dá pra gente ter puxar um assunto com uma pessoa que você não conviveu. O que eu sempre questionei foi o seguinte: a gente se conheceu tem 1 ano. Você já conhece muita coisa de minha vida que eu não consigo abrir com ela. Porque a gente convive, porque não tá próximo. Não dá pra ter coisa, não dá pra ter isso. Mas assim, Dona Dela deixou sempre bem claro que a minha mãe era ela. Não mentiu, não proibia. Momento, não. Pelo contrário, a minha mãe, quando ela retornou de Salvador, ela não ficou morando em Casa Nova, ela foi morar em Petrolina. Ela conseguiu um trabalho lá e morava em Petrolina. Então, às vezes, ela ia para Casa Nova. E onde ela ficava? Lá em casa. Ela ficava lá em casa. Ela tinha irmã, tem a minha tia, irmã dela lá. Mas ela era casa. Ela disse que Dona Dá era também como se fosse uma mãe para ela. Pelo menos ela já me disse uma vez que tinha essa mesma coisa. Então, ela ficava lá em casa. Então, não tinha como eu não ter contato. Só que o meu contato era o seguinte: ela chegou, é uma pessoa que chegou, que eu falava, me dava as coisas ali, trazia às vezes alguma coisa pra mim, mas assim, eu não conseguia. Até pra falar mãe... Não sai, né? É difícil. É bem difícil. Eu lutava isso interno comigo. Menina, sua mãe chegou, fala com ela, e aí eu ficava... Pensava, essas pessoas mais velhas, né? Eles acham que, sei lá, por vergonha, não sei, mas não era, porque eu não conseguia. Hoje, como adulto, a gente tenta controlar o sentimento, tem essa noção mais crítica, mas para um adolescente, para uma criança, entender que aquela pessoa, literalmente, que não me quis, que me deixou, por N motivos que não vêm ao caso, né? E ainda, igual a gente comentava antes também, cara, não aborta. É uma saída esplêndida, né? Principalmente para a juventude, que é um caos na cabeça, muitas vezes passa 1001 coisas, mas pouco é falado sobre adoção. A sua mãe teve a hombridade, a coragem e uma força de amor imensa, que eu acho que deve ter cravado, doído no peito, no coração, todo esse tempo. Mas deu. Sim, e ainda fez a escolha, que poderia... é o que eu gosto de dizer. Às vezes a menina diz: ai, Adriana, seja mais assim com sua mãe. Eu disse: mas eu não sou nada. Vocês criaram na cabeça de vocês que eu tenho raiva dela, que eu sou chateada. Eu não tenho. Eu disse: pelo contrário, eu agradeço. Eu agradeço. Eu disse: eu fico olhando a minha vida. Se eu vivesse com ela, eu disse, seria totalmente diferente do que eu sou hoje. Sim. Hoje eu tenho princípios, hoje eu sou... Mas, tipo, ela às vezes... Podia me deixar mais solta. Fui criada mais na rédea. Mas assim, aquela rédea curta, Dona Madalena, seu Sérgio, filha do Serjão. Acho que o povo tinha até medo de encostar. O Serjão, só pra entender, é um senhor. Pai, é o seu pai, um senhor de quantos metros de altura? Acho que ele tem quase 1,90 m. Era um homem que todo mundo botava respeitava. Respeito. Sim. Não era qualquer um que chegava tinha medo mesmo, eu acho. Ele era uma pessoa... Mas não é que ele era valente nem nada. É porque ele tinha respeito, ele tem respeito, as pessoas respeitavam mesmo. Na sua fala, no seu jeito,
eu sou capaz, claro, a gente vai ter né, de imaginar Dona Dá e vozinho. Acho que a veinha também era mais valente, que é mais baixa, tá? Não tem tamanho, não. Viu? Eu falo assim. E aí eu queria responder a muita gente que talvez nos assiste por medo. E se você puder me ajudar a responder isso também, assim, mas o medo de não conseguir amar ou o medo que a criança talvez não sinta o amor? Não existe. Não existe. Eu dou a minha vida por Dona Dá. Pela mãe. A minha vida, se eu pudesse. Tipo, eu tenho medo. Hoje eu tô aqui e ela tá lá. Você acha que todos os dias eu não imagino que eu possa receber uma ligação? Porque já estão com a idade avançada. Mas graças a Deus são as pessoas que tá lá, tem saúde, tem as suas dores, porque eu acho que se for por dor, eu acho que eu já tô velha também. Todo mundo tem, né? Mas assim, graças a Deus, lúcidos. O meu pai ainda faz alguma coisa. E minha mãe gosta de dizer o seguinte, Dona Dá gosta de dizer o seguinte: Adriana, minha filha, eu tô ficando velha. Tu tá ficando? Com 90 anos. Nossa, Dona Dá, que interessante. A senhora tá ficando, minha filha, eu não tô mais aquela mesma pessoa. Mas tá lúcida, tá boa, tá... O que me... Então, amor não existe. Aí eu vou lembrar. Outro dia, depois de muitos anos, você sabe que eu tenho um trauma, né? Você já sabe disso, eu trabalho. Eu odeio injeção, eu odeio hospital, eu odeio tudo. É quem gosta, mas tudo bem, vamos lá. Mas tem gente que parece que qualquer dorzinha sente. Eu só vou se eu estiver morrendo mesmo. E eu acho que eu tenho um pouquinho de trauma, porque quando eu era pequena eu tinha bronquite asmática e eu lembro muito de tipo estar tomando um soro, tomando nebulização. Eu não gosto. Depois de muitos anos, eu tive aqui. Depois de muitos anos eu tive. E aí eu até brinquei com o meu marido, eu fiz bem assim: amor, senta lá no sofá e me bota em seu peito, porque Dona Dá fazia isso. Dona Dá fazia isso comigo. Ou então ela deitava, encostava na cama, sentava, encostava na cama e ali eu conseguia dormir. Era a única forma que eu conseguia dormir. Porque eu não queria ficar deitada. Eu tinha medo. Eu tinha medo. E eu tinha trauma de ficar, tipo, dentro do quarto, ainda pior. Então ela sentava no sofá e coitada, ela passava a noite assim. Então como eu não vou criar amor por uma pessoa dessa? Eu falo Ó assim, que amor. E aí não é... Se alguém nos assiste e na sua fala ainda fica na dúvida, eu falo assim, perca a dúvida. Perca a dúvida, medo. Porque assim, é amor incondicional. Total, não tem nem não tem como medir. Tem como medir? Eu acho que não tem. Não tem. Amor, não tem como medir. Porque eu falo assim, isso tá impresso. Eu escuto você falando da Dona Dá. Dona Dá, é Dona Dá pra lá, Dona Dá pra cá. É o mesmo amor que eu tenho pela Dona Maria e o seu Borges. Sim. Que, são pais. São meus pais. Eu falo assim, a Dona Dá, quando eu escuto você falando, eu falo, que amor é esse que foi um amor de escolha? Aí uma coisa que ela dizia, né? Aí tem aquelas brigas de irmãs e tudo, e às vezes tinha alguma que jogava, que a casa não é sua. Sempre tem essas discussões. E aí ela olhava assim, disse ela é assim, eu disse, minha filha, você é sangue, eu sou coração, muito mais ligada. Sempre dizia. Essa é boa. Eu sempre dizia isso, eu disse, você quer medir? Sangue qualquer um pode ter, agora eu quero ver você considerar o coração, que é o que bate, é o que tá ali batendo, o que faz viver. Se eu sou filha do coração, eu sou a mais importante. Já quebrava essa toda coisa, entendeu? Mas assim, as brigas é normais, né? Se não existe briga dentro da casa de irmão, não é uma casa normal. Mas isso, se você tá me assistindo, por favor, manda isso aí, porque muitas vezes a gente fica assim, ai, que dó, é filho adotivo, né? Não tem ai, que dózinho que eu tenho. Não. Eu falo, e isso é muito das pessoas de fora que veio uma família que adotou, que, nossa, que dó, adotou, né? Não tem por que ter. É um ser humano normal, uma pessoa normal. Você cria amor, você cria vínculo. Gente, as pessoas conseguem ter um vínculo por um animal. Como não vai ter por um ser humano? Sim.
Um igual, né? Não, igual não tem nem como comparar, tem que ser melhor. Eu falo igual no... E aí eu vou perguntar pra ela aqui, mas eu falo igual no sentido que não tem diferença se é preto, se é branco, se é amarelo, se é alto, se é baixo. Eu estou falando com uma mulher aqui que foi adotada lá na Bahia. Eu, no meu caso, fui lá no Rio Grande do Sul, que minha mãe morava aqui no Paraná, mas eu cresci no Mato Grosso. E eu te escuto do meu lado trabalhando o dia inteiro. Não tem diferença. Não tem. As tuas histórias foram as minhas com pouca diferença. Sim. E eu escuto um filho biológico que é a mesma coisa. Mesma coisa, não tem essa diferença. E as minhas irmãs sempre deixaram muito bem claro. Você é minha irmã também, não tem essa. Eu, às vezes, bem no início, eu gostava de... Você se sentia inferior ou alguma coisa olhando? Nunca me senti, porque assim, ela nunca deu esse espaço, ela nunca abriu esse espaço. É tanto que a Lucrécia, quando ficou com uma das meninas do sobrinho lá, do início, sim. Ela olhou pra Lucrécia e disse bem assim, ó, você vai levar. Mas se eu souber que você está maltratando, fazendo qualquer coisa, eu lhe tomo. Porque você sabe como é que eu cuido. A sua mãe falou. Ela falou pra Lucrécia. Ela disse assim, tá, você vai levar, porque a Lucrécia casou e foi pro Rio de Janeiro. Ah, ela veio embora. Ela saiu, foi embora. O esposo era do Rio de Janeiro, ela foi pra lá. E ela deu essa... Mãe, você acha que eu não vou cuidar, não vou... Pois é, ela não é pra ser empregada. É pra ser filha. Infelizmente. E só pra complementar, Dona Dá também foi adotada. Verdade. Dona Dá foi adotada. E também com 3 anos. Ela foi, infelizmente... Ela tinha pai, ela tinha avô. Ela não morava... Eu não sei, essa parte eu acho que ela nem nasceu. Ela nasceu num povoado de Casa Nova. E é uma história que acho que muita gente não conhece. Tem um lugar lá chamado Pau de Colher. E nesse Pau de Colher existiu uma briga, vamos dizer assim. A gente coloca como um massacre, uma guerra. E no meio dessa guerra, a mãe dela morreu. E ela morreu a mãe, morreu... Acho que uma irmã foi baleada, um outro irmão morreu. E ela era uma das mais novas. Aliás, ela era a mais nova. Isso quando a sua mãe era um bebê? Criança, 3 anos. Dentro dos 3 anos. Início de 1920? Dona Dá tem 90, né? Nossa. Então, foi em 35, ela nasceu em 35, 34, e isso foi em 37. Meu Deus. 1937. Existiu essa guerra, essa briga. É estilo a Guerra de Canudos, é estilo a Guerra do Crato no Ceará, que existiu uma religião e que juntava aquele povoado. E aí tinha os grandes, as autoridades dentro de Casa Nova. E a sua mãe estava... Estava no meio, porque a minha avó, eu vou falar assim, apesar de não ter conhecido... Mas a minha avó, ela saiu de casa e foi se juntar com o povo, com o pessoal. Desculpa, desse grupo. Desse grupo chamado A Revolta do Pau de Colher? É isso, Guerra do Pau de Colher. Mais conhecido. Vamos procurar aí, pessoal, vamos procurar. E aí, então, ela é uma das sobreviventes. Ela é uma das sobreviventes dessa guerra. Porque morreram muitas pessoas. Infelizmente, teve que vir a polícia. A polícia da Bahia não deu certo, a polícia do Pernambuco, veio a polícia do Piauí, que fica próximo também, e acabou que morreram muitas pessoas inocentes. Nisso a sua avó. No meio dessa, um dos meus tios, que hoje também já é falecido, viu a mãe morrendo. Com um tiro nas costas na hora que estava correndo, porque quando começou, ela saiu gritando, cadê os meus filhos? E eles estavam escondidos de trás de corpos já. Meu Deus. E aí eu fui conhecer. Como eu nasci ouvindo, quando eu cheguei, eu ouvindo tudo isso, ouvindo a minha tia, a irmã dela, que era bem novinha naquele tempo e casava, né? Com 13, 14 anos, a minha tia estava grávida. E ela ficou escondida por um bom tempo e acabou tendo uma filha no meio do mato, no meio do nada, escondida.
E diziam, essa criança não vai sobreviver. E a criança sobreviveu. Casou, teve filhos, morreu porque problema do coração, infartou. E a minha tia veio morrer com mais de 100 anos. 100 anos. A Gracinha morreu com 100 anos. Então, assim, ela foi adotada. Aí, na época que aconteceu isso, que o pessoal levaram para Casa Nova, porque muitas crianças foram para Salvador. Perderam os pais, perderam tudo. Ela tinha um pai. Mas o pai, não sei o porquê, já tinha uma filha que levou um tiro e acabou morrendo depois. E aí o avô dela, que no caso meu bisavô, chegou para uma família, a cidade pequena, tem uma família Viana, e ele chegou e pediu para uma senhora que nunca foi casada, que nunca teve filho, e pediu que ela ficasse com as duas mais novas. Para ela cuidar. Depois de tudo aquilo que aconteceu, perdeu a mãe. Aí eles estavam desestruturados de tudo, perderam, sabe? Sim. Ficaram no interior lá, e aí ela foi, porque já estavam levando a embarcação naquele tempo para ir, que era de barco, era de trem, eu não me aprofundei tanto, mas aí quando foram buscar, só tinha Dona Adá. A outra irmã já tinha ido para Salvador com mais 2 irmãos, então foram separadas com 5, uma de 3 e outra de 5. E aí a Dona Adá? E aí Dona Adá ficou em Casa Nova, na Casa Nova velha, criada e cuidada lá por essa senhora. Mas aí a Dona Adá ficou com eles, cresceu. Com eles, só saiu depois que casou. Só saiu casada e a mulher conseguiu o trabalho para o esposo. Ela chegou a ter o filho, o Toninho. A senhora conheceu o Toninho, o filho mais velho. Acredito que chegou a conhecer também os outros meninos. Tá. Entendeu? E aí eu te pergunto, a Dona Adá era uma mulher amarga? Não. Pelo contrário. Eu gosto até de comentar sempre a ela. Se a senhora não for pro céu, eu tenho pena de quem acha que vai. Porque tem um coração imenso. Muito grande. Muito grande. Ela odeia frio. Eu disse bem assim, meu Deus, às vezes quando chega aqui o frio, passa... A gente morava em frente a um posto de saúde, só para você entender. Ela fazia café, porque o povo ia pegar ficha de madrugada e para não perder a vaga, acabava dormindo no lugar. Então ela fazia café, ela levava pão. Meu filho, você tá com frio? Primeira preocupação dela. Ela disse, Adriana, fome até pode, mas frio, minha filha. Não dá para passar. Não dá para passar. Então, assim, tem um coração muito grande. Eu não tem. E ela gosta de dizer, ela chamava a senhora que criava ela de Indinha Laura. E ela gostava de dizer assim, a Indinha Laura dizia, Madalena, você é minha mala de mão. Aonde eu for, você vai comigo. Então, quando a senhora ia para Salvador, que a família era toda de Salvador, a mala ia junto com ela, a mala de mão. Ela dizia, Adriana, minha filha, eu não fui maltratada. Eu fui criada, muito bem criada. E é tanto que ela tem também a consideração por essa família como se fosse a família dela. É a família dela. Eu disse, mas a senhora não teve contato com sua irmã, tia Gracinha, né? Não. A Indinha Laura não deixava, porque o marido da irmã morreu e ela ficou uma mãe solteira. Naquela época? Naquela época. Então ela não tinha tanto contato. Dona Adá veio ter contato depois de muitos anos. Tinha amor de irmã, mas ela disse que a Indinha Laura não deixava. Mas ela não fala. Eu falo assim. Ela não fala, nunca falou mal. Ela disse, eu nunca fui criada diferente. Eu tinha minhas obrigações, como de todo mundo. Se você tá numa casa, você tem que ter suas obrigações. Ela diz, até conta que tinha que varrer todos os dias um lugar. E uma vez ela varreu, mas deixou o lixo. A Indinha Laura foi lá na escola, tirou ela. Buscou. Vai pegar o lixo, só depois você volta. Linha dura, cara. Era assim, não, ela dizia, vocês não me respeitam. Indinha Laura, quando dizia Madá, não terminava nem o leno, ela já estava lá. Porque senão, criação diferente. Eu disse, então a senhora, por isso que a senhora é valente. Porque ela, quando chama, ela quer que a gente já esteja lá em cima. Mas eu falo, uma pessoa que teria tudo para não querer, para não buscar, desculpa, perdão na palavra, para ser amarga. Sim, mas não é. Para ser desgostoso da vida, para ser tudo. Surgiu ao contrário. Surgiu ao contrário. Deus, acho que viu aquela criança lá atrás, lá nessa revolta, vamos dizer assim, que você comentou,
não, vou derramar um amor imenso nessa menina. E aí que chega a atingir a Adriana. E é nesse ponto que eu quero tocar. E daí você fala, Matheus, vai demorar pra nós falar 1 hora, né? Vamos ficar 1 hora conversando. Passou. Já? Olha só. Tá quase. Mas assim, duas coisas que eu falo. Por isso que eu fiz questão de fazer esse projeto, de fazer esse podcast, pra perder esse medo que o amor supera qualquer coisa. Mas esse amor que você me conta, de decisão, de dia a dia, se tiver que puxar a orelha, puxa, se tiver que levar no médico, leva. É um amor decidido. E aí quando você fala, é gostoso de escutar, não, eu sou filho de coração. É até mais. É até mais. Então assim, o amor que Dona Dá deu fez superar, fez transbordar. Transborda. Aí 2 coisas que eu queria pedir, sempre peço pra quem vem. Vamos começar pra você falar pra alguém que nos assiste, que tá na indecisão aí de quer adotar, que tem medo, que vai que chega uma Adriana na vida, não sei. Eu acredito que as pessoas tenham medo porque acham que os filhos não... vai ter esse medo. Eu nunca tive. Do tipo assim, não tive vontade. Meu pai morava na cidade, eu poderia ter decidido ir morar com o meu pai. É meu pai. Tem meus irmãos, eu poderia chegar e morar com ele. Não tinha porquê. Eu acho que o medo é só se você não dá amor. É só se você não criar bem. Se você não cuidar bem. Se você for fazer a diferença. Não é porque não veio de mim. Eu gosto muito de comentar isso. Se eu puder achar um pronto, eu prefiro. Você sabe que eu sempre comento isso. Eu disse, tem que passar. Porque as pessoas gostam de dizer assim, mas aí você não vai ter a sensação de sentir dentro de você. Eu disse, gente, desculpa. Mas assim, sim, eu não tiro. A maternidade eu não tiro. É uma grandiosa, mas não se resume a só isso. Então, eu não tiro isso. Porque assim... O que a gente vê muito hoje? As pessoas passam 9 meses. Quando chega no último dia que vai ter, tem um filho dentro de um banheiro e joga dentro de uma lixeira. Isso não pode. Criou amor aonde? De dentro. Pra mim não criou amor. Então o amor não é que dá pra se formar? Sim. Mas eu acho que é depois que você nasce que você dá. E tipo, eu passei 3 anos com a minha mãe. Quando eu cheguei lá eu recebi um amor... que hoje, como eu já disse uma vez e digo de novo, se eu puder, eu dou a minha vida pela dela. Sem sangue. Não precisa ser sangue. Não precisa ter o sangue para ser família. Família, eu disse, eu tive uma grande oportunidade, eu pude escolher, ou melhor, me escolheram, né? Sim. Quem eu posso ter como família. Vem cá, Adriana, vem ser família. Vem ser família. Uma família com 8 irmãos, e 7 irmãos, 8 com a Júlia, né? Que eu considero. Sim. A Júlia também é. Então, assim, a gente tem essa briga, mas na hora que uma tá precisando, todo mundo cai em cima. Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda, é família. É família. E aí? Então não tem que ter medo. E se depois que crescer, ter vontade? Pode até ter vontade, curiosidade. Sim. Eu não tive essa curiosidade porque eu já conhecia. Eu tive. Já fui, mas assim, pode até ter curiosidade. Mas aí, quando eu sinceramente, quando eu vejo, eu já vi alguns programas de pessoas que passaram 30 anos sem conhecer e quando conhece, chora, agarra, abraça. Eu acho que é tudo encenação, desculpa. Sendo bem sincera, eu falo isso por mim. Talvez a emoção da hora ali, mas... Pode até... Ou então, não sei, às vezes é um choro de desabafo, de angústia, de rancor. 30 anos porque assim, preso. não dá. E diz, aí vai conviver, passar uma semana com a mãe. Eu penso da mesma maneira. Então, assim, eu não sei. Respeito, vai lá. Tá, gente, sim, respeito. Cada um tem o seu coisa. Mas eu, Adriana, eu gosto sempre de dizer pra ela, disse, Adriana, ela é sua mãe. Eu disse, tá, ela me teve. Foi biológica? Ela me teve. Gerou. Entendeu? Ela me teve. Mas a minha mãe é a senhora. Sim. Foi a senhora quem cuidou de mim. Foi a senhora que estava lá quando eu precisei. Foi a senhora que ia para a escola quando eu aprontava alguma coisa, que ia lá conversar com os... Não, entendeu? É isso. Isso é mãe, então, né? Isso, sim. Foi a senhora que quando eu estava doente que ficou. O meu pai me chegou a convidar. Depois de muitos anos, ele disse, por que você não vem morar comigo? Eu disse, olha bem para o seu redor. Você tem certeza que eu vou conseguir conviver aqui? Olha, eu disse, quantas vezes o senhor foi no hospital quando eu estava doente? Eu disse, morava perto. E não foi? E nunca foi. Eu disse, eu vou vir para fazer o que aqui?
Acaba se tornando um desconhecido, né? Não dá pra medir, pra trocar um vozinho. Então, assim, se tem medo, achando que lá na frente vai abandonar e vai querer mudar, então foi porque você não deu amor suficiente. Eu tenho essa... Você não cuidou o suficiente para deixar esse buraco, essa ferida. Essa coisa de ir procurar. Por curiosidade pode até ter, mas para ficar, para morar, não. Muito raro, muito difícil. Você moraria? Não. Dona Maria e seu acho que já são falecidos, mas enquanto vivo é o amor da minha vida. Eu respeito, eu gosto. E como eu falei bem no início, eu agradeço. Muito obrigada, mesmo de verdade, porque ela escolheu. A esposa do meu pai pediu para ficar comigo, porque a esposa tinha ciúme da minha mãe. Infelizmente, eu sou filha fora do casamento. Então, assim, a esposa pediu, mas era porque a minha mãe não tem mais ligação com meu pai. Aí dizia aí, ó, só que assim, você vai me dar ela, então você não vai mais vê-la. Você não vai mais vir aqui. E minha mãe não deixou. Assim, não. Aí veio uma outra, mãe de meu padrinho, né? Eu fui batizada pequena, então eu tenho um padrinho que eu amo como se fosse um pai também. Gosto demais. A gente tem esse contato, ele tem, sabe, esse vínculo. Eu gosto muito. Eu disse, nossa, eu sou muito sortuda. Gente, se for olhar, eu tenho 2, 3 pais, eu tenho 2, 3 mães. Então, assim, nossa, Deus como não consegue ser amada desse jeito? Como é que não vai transbordar amor também? Como não consegue enxergar a graça que foi ser adotada? E aí, ela não deixou também. Ela foi lá, ela viu a dona Madalena, ela viu o seu Sérgio, pessoas de casa de respeito, que já tinham seus filhos também. E quando ela estava e foi lá e deixou. Então, assim, eu agradeço. Eu tenho... De verdade, eu agradeço muito por ter feito isso. Aí você vai me fazer um favor agora, então, claro, pra Dona Dai, pra vozinho, pra família que tá lá em Casa Nova. Amo demais. Dá um tchau. Agradeço. Não sou também me chamo... A Lucrécia reclama, é a pior. Lucrécia é muito amorosa, a Lucrécia gosta de beijar, a Lucrécia gosta de abraçar. E eu não sou muito assim. A única pessoa que eu gostava muito de abraçar e de beijar era a Dona Dá, que não gostava. Me solta, menina, me deixa. E aí depois caía na gargalhada. Mas assim, não é porque eu não goste. Eu gosto, mas é porque eu acho que eu fico meio com vergonha, não sei. Eu sou envergonhada, né? Eu acredito, vai. Mas assim, amo. Obrigada, agradeço demais por tudo que tem feito. E até hoje tem feito. Ela sempre, quando fala comigo, ela faz... Um beijo, minha filha, beijo no coração. E vozinho do mesmo jeito, não tenho nem palavras. Me faltam palavras. Mas que saiba que eu amo demais. E agradeço por tudo. E hoje, se eu sou essa Adriana, graças a eles. A dona Dá, vozinho, Laís, que foi quase uma mãe, que quando casou eu agradeci porque gostava de puxar a orelha, dar uns coquezinhos, porque ela sentia como minha mãe, entendeu? Assim, cuidava tanto quanto. Cuidava demais também. Eu sempre dizia isso a ela. Eu também fui sua mãe, que fui eu, você conheceu primeiro. Então, a disputa, ó, pra você ver, disputada. Uma menina disputada, desde sempre. Desde sempre. Então, só tenho a agradecer demais, bastante mesmo. E tô morrendo de saudade. Muita saudade. Mande um abraço imenso pra vozinho. Tomar, se Deus me desse a oportunidade, porque E por incrível que pareça, ano passado que eu estive lá, eu falei de você, eu falei que você tinha vontade, e ele disse, pode vir. As portas estão abertas da casa para vir. Ele e toda a família. Eu disse, mozinho, mas eu tenho certeza, ele tem 4 filhos. É só 4, ele tem 7. E aí ele disse, pode vir tudo. Todos que quiserem. Ó, que coração. Que coração é esse? O mundo por precisa incrível de mais que gente. Pareça, são os dois. Eu gosto de dizer assim, os dois são parecidos, são iguais. São muito parecidos. Gostam de ajudar, gostam de receber gente, gosta de... Eles são assim. Eu quero terminar, então, simplesmente dizendo, olhando pra você, Adriana. Já com as caras todas... Ainda bem que eu não uso lápis, senão eu ia estar aqui. Eu, sinceramente falando, olhando assim, vendo, o mundo precisa mais de vozinho e Dona Dá.
É isso que eu quero que o povo me entenda, que fique aqui um tributo, então, aí. Claro, a sua adoção, a Adriana, essa pessoa. Que bom Deus nos colocou um do lado do outro ali, né? A agradecer a Marcinho e o Fábio que nos deram a oportunidade de estar aqui. Mas, assim, que você continue sendo essa pessoa especial, com esse coração de vozinho, Dona Dá, que pulsa aí, mesmo não sendo de sangue, né? Mas que pulsa. E o mundo literalmente precisa de mais gente igual o vozinho, Dona Dá. Para que, assim, não precisa ter um podcast só para falar, mas que você é a prova viva que o amor supera, que o amor vence e que isso possa calar no coração. E se você puder me ajudar aí e mandar essa história linda, maravilhosa de uma baiana que foi adotada. Uma chorona. Que foi adotada por vozinho Dona Dá e me ajudar a divulgar para que cresça o número não somente do canal que eu preciso, cresça somente o número para a gente atingir as pessoas, mas cresça o número de adoção de pessoas que queiram viver esse amor que o vozinho, que Dona Dá, que a Adriana tem, que os meus pais tiveram. Deus abençoe imensamente você, Adriana, você que assistiu a gente até hoje. Célio, assista. Deus abençoe imensamente. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Quando eu vi aquele aguaceiro, que você sabe, nas caatingas não tem água, né? Oh, meu Deus. Aí quando aquele aguaceiro, um rio enorme, aí quer dizer, eu ficava assombrada, era uma menina assombrada que era preciso me agarrar porque eu não queria ficar ali, né? Sim, sim. De ver tanta água. Aí tomei o banho, me trouxeram para casa de Laura Viana. Que quando Laura Viana foi me cortar os cabelos, que era os cabelão. Sim. Aí eu dizia, bichinha, não corte meu cabelo não, que o homem biga. Oh, meu Deus. Bichinha, não corte meu cabelo não, que o homem biga. Oh, meu Deus do céu. Que no caso o homem era lá o senhorinho. Era o senhorinho, Oh, meu Deus. Não Deus. corte meu cabelo não, que o homem biga.